Bem, galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gregory, muito bem-vindos ao canal. E como vocês viram na thumb, eu vou contar a história de como eu perdi 33 quilos em mais ou menos 7 meses corridos do meio do ano até aqui. Então vamos lá. Bem, eu sempre fui uma criança bem gordinha, né? Eu nunca fui, vamos dizer, talvez uma criança muito magra. Eu acho que mais ou menos dos meus 5, talvez até meus 12 anos, eu acho que eu era uma criança mais magrinha, mais magricelinha, né? Mais os genes, assim, vamos dizer, um pouco da minha família, né? Mas depois eu lembro que depois dos 11, foi um tempo onde eu dei uma engordadinha. Eu vou ver se eu coloco algumas fotos aqui, algumas coisas para vocês verem, né? Teve um tempo que eu era mais gordinho assim. E vou falar para vocês, eu sempre me sentia talvez um pouco ruim de ser gordinho, sabe? Eu sempre tentava ser o gordinho engraçado da turma, o gordinho gente boa, sempre o bobalhão assim nessa parte escolar da minha vida. Mas não vou dizer que era algo 100% que eu gostava, né? Porque às vezes você sofria o bullying, o preconceito e às vezes aquilo me deixava meio bolado, né? Então, sempre fui desse jeito gordinho, nunca mudei, nunca fiz muito exercício, né? Era uma criança, não tinha às vezes tanto incentivo assim. Meu irmão Marcão me dava incentivo, mas era do jeito dele, né? Mas ele sempre falava, vai treinar, vai malhar, vamos pegar você novo, vamos deixar você forte e tal. E sempre eu ficava meio assustado com aquilo, né? Porque eu era uma criança que olhava os caras marombeiro ou coisa assim, que porra é essa, né? Mas era algo bem complicado. Quando chegou mais ou menos na minha final de adolescência, acho que no penúltimo ano do ensino médio, ou no último, eu cheguei a fazer academia, né? Se eu não me engano, eu cheguei a fazer mais ou menos um ano, eu acho, academia e natação ao mesmo tempo. Fazia eu, meu sobrinho Eric e meu vizinho aqui, Murilo. Nós três fazemos academia. Eu não lembro, acho que o motivo que eu parei de fazer foi porque acho que minha mãe não tinha mais dinheiro na época, eu não lembro o que foi. Mas aí eu acabei parando com a academia nesse tempo. Eu lembro que ela me ajudou bastante, eu tava me desenvolvendo ainda com 16, 17 anos, ainda ganhei mais ombro, fiquei um pouquinho mais magro, que eu lembro assim. E não sei se isso ajudou a espichar mais, porque na época da escola, contar pra vocês, eu tenho 1,90 m de altura e já na época da escola eu calçava 44, se eu não me engano, de calçada de sapato. Hoje eu calço 46. Eu acho que mais ou menos nessa transição, do 17 ao 18, eu acabei calçando 46 de número. E eu não sei se isso foi por motivo de estar malhando, de ser a natação e ajudar mesmo, mas eu sei que eu espichei pra caramba depois dos 18 anos. E depois que eu terminei a escola e tudo mais assim, eu tipo nunca mais voltei assim a malhar. Eu tentei, se eu não me engano, em 2020 a malhar, a tentar voltar fazendo uma academia de bairro lá perto aqui de casa aqui com um amigo meu, mas também acabou não vingando. Eu acho que eu não tava tendo o incentivo certo disso. Dizer malhar é muito bom, gente. Ter resistência, ter um condicionamento físico melhor é algo muito importante. Eu vou dizer que eu negligenciei isso muito, mas hoje em dia isso tá bem melhor em mim agora. Então, vamos chegar à parte que eu falei, né? Como eu até trouxe aqui a camiseta pra vocês verem, que eu tô um pouquinho mais magrinho, né? Como vocês viram numa das fotos, não era uma foto recente minha, mas eu vou deixar umas mais recentes. Aquela foto que tá aí na thumb é de 2019, acho que foi o auge do peso que eu já tive. Eu acho que, se eu não me engano, essa foto eu devia estar com mais de 120 quilos. E realmente eu tava bem gordo, se vocês olharem na foto. Na época também eu acho que, se eu não me engano, eu bebia muito. Eu gostava, né? Hoje em dia eu já não bebo mais. Então, eu vou contar como foi esse processo, essas mudanças na minha vida, e explicar para vocês o caminho que eu quis seguir. Tudo começou em 2022, né, que eu já contei aqui sobre o falecimento da minha mãe, e desde aquele tempo eu tava querendo me cuidar mais, sabe, perder um pouco de peso, que eu vou falar pra vocês, eu ficava meio pai na balança. Às vezes via eu com 100 quilos, 110, 105 quilos, e aquilo me deixava um pouco incomodado. Mas eu, sei lá, eu não conseguia mudar minha dieta bem, eu não conseguia me dedicar a uma alimentação melhor, sempre comia porcaria, besteira, isso foi por muito, muito tempo. E aí, com o tempo foi passando, eu sempre quis ir malhar, às vezes eu não dava tempo, às vezes eu estava resolvendo outra coisa, fazendo algum negócio, então eu nunca realmente dediquei 100% a querer malhar alguma coisa. Eu cheguei a fazer um tempo caminhada em 2022, mais ou menos, mas eu parei também. Mas o que mudou meu áudio foi em 2025. Eu vou explicar para vocês o motivo. Já estava mais ou menos num ano que eu estava bem complicado com algumas coisas envolvendo um relacionamento aqui que eu estava tendo. E eu acabei terminando esse relacionamento em junho. E em julho, na verdade. E quando chegou minhas férias, que foram em agosto do meu trabalho, eu realmente sentei, tive uma grande meditação, um grande pensamento. E aí eu falei, não,
eu vou pra academia hoje sem falta e vou mudar totalmente a minha alimentação. Por quê? Antes, quando eu ia no mercado fazer compras, eu comprava o quê? Chocolate, bis, eu comprava muita bolacha recheada e como era a minha alimentação, eu explicar pra vocês. Eu acordava de manhã pra ir trabalhar, eu comia 2 pães, tomava um puta copão de Nescau e se vacilar eu comia mais uma bolacha, alguma coisa assim. Então esse era o meu belo café da manhã, muito saudável. Fruta? Puta, muito difícil eu comer fruta. Comer só um ovo mexido, bagulho? Difícil também. Então, depois desse problema pessoal que eu tive, eu decidi realmente mudar. E falei, tô em casa agora, eu vou ficar 30 dias, que foi o tempo que eu fiquei. E eu falei, eu vou dedicar a mudar totalmente meus hábitos, minha alimentação, e mudar totalmente a minha forma de pensar e aceitar e abraçar que eu precisava perder peso. Então, vou dizer para vocês que a meta que foi a que eu cheguei agora, que eu estou exatamente com 90 quilos e 7. E era a meta que eu queria chegar. Eu queria literalmente perder. Eu estava com 123 quilos na época, em agosto de 2025. E eu consegui chegar nessa meta que eu queria agora. Mais ou menos nós estamos no dia 12 de abril. Então eu consegui chegar na meta que eu queria, que era perder 33 quilos e ficar razoavelmente bem. E vou falar para vocês, a mudança foi maravilhosa. Digo para vocês que acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz do final do ano para cá, foi perder peso. Então o processo que eu fiz foi o seguinte, gente, só lembrando, eu não tô aqui para dar dica, não sou nutricionista, tá? Foi o que funcionou para mim, não sei se funcionaria para um de vocês ou não, mas eu queria só compartilhar um momento com vocês e talvez, se as minhas palavras puderem inspirar, né? Que teve muitos amigos meus que se inspiraram a malhar, a se cuidar depois de ver eu fazendo isso. Porque o que eu fazia? Eu postava nesse tempo que eu fui pra academia, todo dia no meu story eu postava que eu tava malhando, colocava minha enquetezinha com alguma coisa pros meus amigos, eles iam lá e compartilhavam. Eu vou pôr umas fotos aqui e mostrar pra vocês as enquetes que eu fazia. Então, o que eu fiz quando minhas férias começou? Eu fui lá na academia, né? Eu já tava com um dinheiro delas e falei, eu preciso pagar e ir pra academia hoje. Fui lá, paguei, comecei e tal. Falei, foi dolorido voltar a malhar, viu? E a minha alimentação foi a seguinte, eu literalmente cortei o pão, eu não como mais pão francês de manhã, tipo, muito raro eu pegar um pra comer. Cara, eu como pão com ovo, não como com manteiga, nem tomar chocolate. A minha primeira alimentação foi o seguinte, eu comecei só a comer ovo. Eu fazia tipo um omelete com tomate, brócolis e tomava só água. As 2 primeiras semanas foram isso. Almoço, eu fazia um almoço bem leve, era frango, se eu não me engano, com arroz com legumes. Então assim, eu reduzi muito a minha questão alimentar nesse tempo aí. Nesses 30 dias, né? Eu parei de comer açúcar, eu falo realmente, de pôr muito açúcar em chá, em colocar açúcar nas coisas, ou propriamente de tomar Nescau com açúcar, que às vezes eu colocava, eu fazia essa loucura, pra vocês terem noção. Então, nesse processo de 30 dias que eu tive, se eu não me engano, eu acho que eu perdi uns 13 quilos. Quando eu voltei pro serviço, foi algo bem nítido que as pessoas falaram lá pra mim. Falaram, nossa, tá mais magro, você tá bem, tá se cuidando. Aí eu expliquei, né? Estou me cuidando, estou melhorando. E, cara, nisso eu vou falar pra vocês. Foi um puta incentivo legal ver a galera comentando, falando que eu tô bem, que eu tô malhando, que eu tô me cuidando. E com o tempo foi me dando uma vontade de malhar e cuidar do meu corpo. Eu vendo meu corpo com a barriga mais desinchada, eu perdendo o número de calças. Então, isso deu um incentivo mega legal pra mim. Falar pra vocês, foi muito bom. E com o tempo eu fui continuando malhando, a me cuidar, a melhorar na academia, a pegar mais peso, a começar a fazer mais cardio, a mudar totalmente a minha alimentação. E como eu falei, eu mudei drasticamente. Antes eu comia muito processado, né? Eu levava hambúrgueres daqueles de caixa, levava steak, linguiça também. Então, eu comecei a comer mais saudável. Eu, literalmente agora só como frango, eu faço um pouco de arroz com legumes, como eu falei, levo muita salada, brócolis, couve, um ovo mexido. Então, essa foi minha alimentação que eu mudei. Totalmente proteína, tô tomando whey, uns negócios de pré-treino aí que a galera fala que é mais natural também, é bem legal, tô tomando. E com isso, cara, eu cheguei no auge que eu queria. Vou dizer pra vocês que essa foto que tá na thumb que eu postei, que eu tô com uma camiseta parecida com essa, foi uma foto que quando eu postei, cara, eu me senti tão bem vendo aquela foto, eu me senti bonito, eu me senti bem de saúde, porque realmente agora eu tenho condicionamento físico, eu consigo andar bastante, consigo correr, eu consigo levantar muito peso ultimamente, e isso me deixa muito bem. E a minha autoestima foi lá em cima, galera. Eu vou dizer isso que foi a melhor parte da minha vida, foi a minha autoestima. Ela chegou em níveis estratosféricos, sabe? Então eu queria compartilhar esse momento, gente. Mas como eu falei, não precisam seguir nada. Isso foi uma coisa que eu fiz, né? Mas talvez uma opção para vocês seja cortar um pouco o carboidrato. Talvez, se possível, conseguirem fazer exercício, né? Não é todo mundo. Eu vou dar o exemplo que a minha rotina de vida é essa. Eu vou trabalhar, chego em casa, arrumo algumas coisas, vou pra academia, volto pra casa, vejo alguma outra coisa.
tô indo dormir. Mas foi uma rotina e, vamos dizer, um sacrifício que eu tive que fazer por um bem maior, né? Como podem ver, eu tô um pouco mais magro, um pouquinho mais de braço, não é muito, né? Mas tentando ganhar um bracinho, né? E me cuidando, gente. E eu queria compartilhar esse momento aí, agradecer a todo mundo meus amigos que acho que vão ver esse vídeo, mostrar, gente, lutar a gente consegue, a gente pode. Eu tô muito feliz com essas minhas mudanças e queria compartilhar elas, porque, como eu posso dizer, gente, depois que eu vi essa mudança, voltar a ser gordinho, alguma coisa não dá mais. Eu acho que também por saúde, sabe? Eu também, agora que eu já tenho meus 34 anos, eu tenho um possível medo de talvez um infarto, uma má saúde. Eu até cheguei em 2024 a passar no médico, ele disse que eu não tinha nenhum problema, nem diabetes, nem pressão alta. Ele disse que o único problema era perder peso mesmo. Então, essa parte eu já fiz. E agora eu tô me sentindo ótimo e bem. Então é isso, galera. Eu queria compartilhar esse momento com vocês. Vamos dar o grande final e falar. Agradeço a todo mundo aí que tá vendo o meu processo. A minha meta é agora que em setembro vai completar um ano, né? Desse ano de 2026 que eu já estou na academia. Pretendo postar alguma outra foto, alguma coisa. Talvez eu jogue uns shorts aí falando dessa mudança de um ano e compartilhar com vocês essa parte. Mas eu digo para vocês, galera, se cuidem, façam exercício, se alimentem bem. Tentem comer menos processados, tentem beber mais água, hidratem-se. Se possível, não sei, comprem, sei lá, uma bicicleta ergonômica, talvez uma esteira usada, alguma coisa, mas façam exercício. Faz muito bem para a saúde. Eu digo para vocês que fazer academia e alimentação foi, mano, uma das melhores escolhas que eu fiz. E é isso, galera. Eu compartilhar com vocês isso, desejar para vocês aí, cuidem da saúde, façam o melhor que vocês puderem, mas lembre, o ótimo não pode ser inimigo do excelente. Então, se vocês falarem assim pra mim, pô, Greg, eu só consigo ir 2 dias na academia, tudo bem. Você tá fazendo o seu melhor. Ah, Greg, eu só consigo fazer uma caminhada de manhã meia horinha todo dia, tudo bem. Você já fez o seu melhor. Não deixem o excelente ser inimigo do ótimo. Façam o possível, gente. O que der pra vocês fazer, vocês façam. Mas cuidem da sua saúde. A prioridade é cuidar de vocês em primeiro lugar. Lembre-se disso. Então é isso. Fechamos aqui mais um vídeo. E é isso, galera. Cuidem-se, qualquer coisa deixe no comentário aí a história de vocês, deixe seu like, sigam o canal aí para mais algumas histórias da vida e tudo mais. E é isso, galera. Valeu todo mundo aí, se cuidem, é nóis e